Bem, meus queridos irmãos, hoje continuamos nas homilias diárias a falar do tema dos frutos do Espírito Santo. No sábado da semana passada falamos de outro tema que era o tema da benignidade, que está ligado com o tema de hoje, que vamos falar, que é o tema da bondade. E aliás, muitas vezes são coisas parecidas e que se confundem uma com a outra, benignidade com a bondade. Até mesmo na Sagrada Escritura, a bondade e a benignidade muitas vezes são usadas como sinónimos de uma coisa e de outra. O Senhor é benigno, e quer dizer que o Senhor é bom. Não é? Mas para distinguir um bocado aquilo que disse o Padre Jean, a benignidade tem a ver com a busca do bem. Não é? Buscar o bem. Buscar o bem de si, buscar o bem para si e buscar o bem para os outros. Hoje vamos falar da segunda virtude que está ligada a desta segunda virtude, que é a bondade, que já não tem a ver com esta busca do bem, mas tem a ver com uma coisa mais profunda, que é esta realidade da bondade, este fruto do Espírito Santo, parte de Deus. É uma das características de Deus e uma das características que Deus deixou nas suas criaturas. Se nós olhamos para duas passagens da Escritura, aparece isto. Uma no Evangelho, que há um rapaz que diz: bom mestre, que hei de fazer? E começa a falar com Jesus. E Jesus diz: bom, só Deus, só o Pai é que é bom. Não é? Você fala desta bondade que é uma característica transcendental de Deus e que Deus imprimiu também nas suas criaturas. Nós no livro do Gênesis, depois de cada criação que Deus faz, depois de cada obra que Deus faz, Deus diz: e viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. E depois no final de tudo, de criar tudo, diz: viu que tudo era muito bom, era excelente. Portanto, é uma das características que existem nas obras de Deus e que nos aponta para Ele. Que o Catecismo nos diz que é um transcendental de Deus, que é presente no mundo, na criação, nas coisas que vemos, na natureza, nas obras, por aí. E esta característica é muito importante para nós. Porquê? Porque diz que é uma coisa que Deus pôs nas suas criaturas, mas ao mesmo tempo fala da maneira de Deus atuar. Se nós reparamos bem, nos convida a olhar para aquilo que Deus faz. Ou seja, tudo o que Deus faz é bom. A vontade de Deus em relação a cada um de nós é boa. A vontade de Deus para cada um de nós é que nós possamos ser participantes desta mesma bondade. Como? Acolhendo a sua vontade. Ser bom não significa, neste sentido moralista, que nós muitas vezes podemos ter no nosso coração, no nosso íntimo, ou pela educação que ao longo da vida, mesmo na igreja, fomos recebendo, que temos que nos portar bem, temos que fazer isto, temos que ser bonzinhos, não é? Ser bom não é muito por aí, também é, mas não é só por aí. Mas significa querer corresponder a este plano divino, este plano de salvação que Deus tem em relação a cada um de nós. Isso significa ser bom. Nem tanto não pecar, não errar, que todos nós erramos, mas é sobretudo desejar entrar neste plano de bom que Deus tem para cada um de nós. E por isso a bondade, meus queridos irmãos, depois na nossa vida concreta, tem três vertentes, três consequências na nossa vida. Primeiro, buscar a bondade de coração. Sermos bons de coração, a retidão de coração, ter um coração reto diante daquilo que Deus nos propõe em cada dia. Não é? E isto é muito importante porque a cada um de nós nos faz uma pergunta: como é que está o teu coração? Não é? Como é que temos o nosso coração diante desta pandemia? Que intenções há no nosso coração? O que é que brota do nosso coração? Porque Jesus Cristo diz, não é aquilo que entra no homem que torna o homem impuro, mas é aquilo que sai do seu coração. Não é? E o coração para o povo de Israel era o centro do ser, não é? O que é que sai do nosso ser, o que é que sai do nosso coração, né? E olha, se calhar muitas vezes sai a nossa vontade, sai a vontade de nos impormos, sai a nossa vontade de ser, sai tantas vezes se calhar o egoísmo, como nós, a inveja, como nós escutamos na primeira leitura, que falava de Caim e Abel, destes dois irmãos que são acometidos por isto. Caim, que por inveja do irmão, por não aceitar, lança-se sobre o seu irmão.
Isto tantas vezes pode ter acontecido contigo ou comigo também neste tempo de quarentena, sobretudo tantos dias em casa, a vontade de se lançar sobre o outro e de querer aniquilar, não é? Como está o nosso coração? Como está o teu coração? Não é? E é uma coisa aqui muito importante, é que Deus, meus queridos irmãos, por este fruto do Espírito Santo, tem o poder de curar o nosso coração, tem o poder de curar o teu coração, tem o poder de transformar o nosso coração, que muitas vezes é um coração de pedra, um coração que é incapaz de acolher aquilo que Deus quer nos dar, que é incapaz de entrarmos na sua vontade, e nos dá um coração de carne, não é? Tira-nos o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, um coração que é capaz de escutar, um coração que é capaz de acolher, um coração que é capaz de pedir perdão, um coração que é capaz de todos os dias, mesmo que erre, não é? Buscar a vontade do Senhor sempre. Não é? Isto significa esta bondade de coração, esta retidão de coração. Como exemplo, a Sagrada Escritura nos fala de David, não é? Que não era digamos assim, um exemplo de virtudes, né? Cometeu pecados e pecados sérios, pecados graves, mas diz a Escritura que era um homem segundo o coração de Deus, com bom coração, porque frente à palavra de Deus, né, tinha esta capacidade de voltar sempre, regressar ao plano que Deus tinha para ele. Né? E depois a bondade de Deus, este fruto do Espírito Santo, nos leva a uma segunda característica na nossa vida, que também é muito importante, que é a bondade nas ações, buscar o bem, buscar aquilo que é bom nas coisas que fazemos. Não é tanto não errar, não pecar, mas é saber que fazemos o mal, mas precisamos de regressar ao Senhor. Buscar, tal como Deus que faz tudo bem, buscar fazer o melhor possível na vontade do Senhor, fazer aquilo que é bom. Gera em nós, nesta bondade de Deus, nas nossas obras, gera em nós uma nova criação. Se nós nos deixamos transformar pelo Espírito Santo, o Senhor depois transforma as tuas ações. Quais ações? A relação com os outros, que se calhar agora é difícil. Transforma em bom a relação com o teu marido. Transforma em bondade a relação no teu meio profissional, no trabalho. Transforma em bem tudo aquilo que nós fazemos, transforma em coisas boas. E isto é muito importante, até mesmo na nossa relação com Deus, porque se calhar a nossa relação com Deus é como esta relação que falava o Evangelho de hoje dos fariseus, de querer colocar Deus à prova, e não acolher aquilo que vem de Deus. E esta bondade que também transforma a nossa ação, transforma a nossa maneira de nos relacionar com o Senhor e nos torna capazes de acolher aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer para nós. E a terceira coisa importante, e com isto eu termino, é que a bondade também, além de transformar a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração, a nossa ação, a nossa maneira de agir, de estar no mundo, também transforma as nossas palavras, nos leva a falar bem de Deus, bem dizer ao Senhor, leva-nos esta bondade nas palavras. Quantas vezes já hoje não maldisseste a Deus, ou a vida, ou o tempo, porque estava frio, agora começa a fazer calor? Quantas vezes não maldizemos já este tempo de pandemia, esta segunda vaga? Quantas vezes já não maldizemos ao Senhor pela doença, pelo sofrimento, pela cruz? O cristão, meus queridos irmãos, somos convidados a ser um povo que bendiz o Senhor. Bendizei o Senhor em todo o tempo, na minha boca estará sempre o seu louvor. Esta bondade que é fruto do Espírito Santo nos leva a dizer bem do Senhor todos os dias, a dizer bem do Senhor. Como o povo de Israel canta muitas vezes, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, ao Rei dos Reis, porque é eterna a sua misericórdia, porque o Senhor é bom para conosco. Um cristão não é convidado a maldizer a Deus, nem a história, nem nada. Um cristão é convidado a bendizer ao Senhor, como nós agora vamos fazer nesta Eucaristia. A Eucaristia significa dar graças, bendizer a Deus. Bendizer a Deus por aquilo que Deus nos dá. E o que é que Deus hoje nos dá? O seu Filho Jesus Cristo, que vem com o poder hoje de entrar na nossa vida, transformar o nosso coração, transformar as nossas ações e transformar as nossas palavras. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e Sua Mãe Maria Santíssima.